hora dos 5 minutos com Deus. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a sua vida, a sua casa, a sua família. E que essa mesma paz seja o hábito do Senhor no seu coração para a realização dos seus sonhos, planos e projetos. Amém? Hoje eu vou te falar sobre o agir de Deus. Podemos comparar o agir de Deus como o destino de uma viagem, a resposta de Deus como o destino de uma viagem. Quando fazemos uma viagem de carro, nós precisamos abastecer. E quando temos o carro abastecido, nós seguimos e o carro é totalmente dirigível. À medida que viramos o volante para a direita ou para a esquerda, o carro responde. Se não viramos para lugar nenhum, o carro responde andando em linha reta. E com o Senhor é quase a mesma coisa. Com o Senhor, nós precisamos de abastecer. Nós precisamos de manter um tanque cheio. E como? Com fé, confiança, perseverança, com esperança, com dedicação, com intimidade, com espera, com sabedoria. E dessa forma, nós vamos caminhar rumo ao agir de Deus, rumo à bênção do Senhor para nós. Só que o Senhor não é totalmente dirigível e por isso muitas vezes nós pensamos quão estranhos são as coisas de Deus. Como o Senhor age de forma esquisita. E para nós é incompreensível, porque a loucura do Senhor confunde os sábios. A fraqueza do Senhor confunde os fortes. Assim diz a palavra dele. E então, nós vamos poder perceber que o Senhor ele age de uma forma que é totalmente poderosa. E está no livro de Êxodo, capítulo 17, capítulo 13, versículo 17, a primeira parte, vai nos dizer assim: quando por fim Faraó deixou o povo sair, Deus não os conduziu pela estrada principal, que corta o território dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto. Olha que estranho. Se Deus está tirando o povo do Egito, está liberando esse povo, está levando para uma terra prometida, por que Deus não abreviou esse caminho? Por que Deus fez a coisa mais difícil, tirando eles do lugar, de um caminho mais curto e fazendo eles passarem por um caminho mais difícil? Algum tempo atrás, eu entrei na justiça pleiteando um home office. Por que eu entrei na justiça? Porque eu tentei na minha empresa de todas as formas e me foi negado. De todas as instâncias e foi negado. Mas na justiça eu consegui. E eu questionei Deus, por que, Senhor? Por que eu consegui na justiça, tive que pagar advogado? Se a empresa, é um direito meu na empresa. E nós vamos entender que o Senhor me deu essa resposta. Ele me mostrou claramente. A palavra dele em Mateus 21, 22 nos diz que tudo que nós pedimos crendo, nós receberemos. E eu tinha pedido crendo. Eu recebi, só não entendi por que dessa forma. E nós precisamos entender que toda vez que nós pedimos ao Senhor, Ele nos responde. Ou Ele nos responde com sim, com não, ou às vezes Ele fica em silêncio. Mas o silêncio dele é a resposta. Quando ele diz sim, nós ficamos alegres, nós comemoramos, nós vibramos. Quando ele diz não, nós culpamos a Deus. Deus é ruim, Deus não ouve, Deus castiga. Nós andamos por essa linha de pensamento. Mas quando ele se cala, nós ficamos sem saber o que fazer. E é a hora que a gente sai fazendo qualquer coisa. Mas é na hora que ele não fala, nesse momento a gente precisa entender que é um momento de espera, de amadurecimento, de fé, de sabedoria. Nesse momento a resposta dele é não. Ainda que seja temporária, é não. E nós precisamos aprender, ouvir e entender por que o Senhor fala e por que o Senhor às vezes não fala. Sempre depende do Senhor, nunca se trata de nós e sempre vai se tratar dele. Porque tudo na nossa vida tem um propósito e Deus nos dá livramentos. Olha o que aconteceu com esse povo. Nós acabamos de dizer, por que o Senhor mandou eles por uma estrada mais curta, ou mais longa, se ele podia ir por uma estrada mais curta? A palavra do Senhor, continuando no mesmo texto, ele fala assim: se eles tivessem que enfrentar uma batalha, eles não poderiam resistir. Olha só, o Senhor fez um livramento, não deixou eles passarem por estrada mais curta, porque ali teria uma guerra. E eles não eram guerreiros, eles eram escravos, eles não sabiam guerrear. Por isso o Senhor mudou o trajeto dele. Quanto a mim, o Senhor me respondeu. Semana passada, houve um problema na empresa e todas as pessoas que trabalham em home office foram determinadas que voltassem imediatamente a trabalhar no presencial. Mas eu não precisei, porque todas as pessoas que têm uma determinação judicial permanecem em home office.
O Senhor é lindo. Ele sabe todas as coisas. Por isso que ele nos fala no livro de Tiago 4,14. Como sabem como será seu amanhã? E Mateus 6,34. Portanto, não se preocupe com coisa alguma. Já basta cada dia seu próprio mal. O Senhor resolve. Precisamos confiar no Senhor e dedicar toda a nossa esperança nele, a nossa fé nele, porque ele vai fazer o melhor. Ele faz o melhor para quem fez o melhor para aquele povo, faz o melhor para mim e vai fazer o melhor para você, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.